Agora, neste momento, por essa parte, Deus seja louvado, e vamos agora para a palavra. Creio que Deus tem grandes coisas para falar nas nossas vidas nesta manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. A palavra está em Êxodo, capítulo 14, versículo do 13 até o 25. Todos de pé. Aqueles que puderem ficar em pé aí também na live, fiquem em pé, vamos honrar e glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Então vamos ler com a graça do Senhor Jesus. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. É só até aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Essa passagem já é bem conhecida entre nós, onde Deus ali estava livrando o povo de Israel contra o povo do Egito ali, contra o faraó, e Deus, ele colocou Moisés à frente dessa missão, e o povo ali caminhou pelo deserto por longos anos, sentiram muitas provas ali durante aquele caminho. O povo também reclamou demais, reclamou muito. Teve um momento que eles até se arrependeram de estar ali,
nessa missão, né, nessa caminhada, e acharam que seria melhor estar ali no Egito e morrer ali no Egito mesmo, porque naquele momento eles não estavam confiando no Senhor, eles não estavam crendo, porque eles estavam olhando a prova deles maior do que o Deus que eles serviam. Então, em todo o tempo ali, eles estavam reclamando e Deus, em todo o tempo, suprindo a necessidade deles e guardando eles. O que eu achei muito bonito aqui é que Deus, ele colocava essa nuvem e essa coluna aí de fogo para protegê-los, para guardá-los, e ainda tinha o anjo ali que caminhava na frente deles, mas eles não conseguiam enxergar essa bênção que o Senhor estava colocando ali na vida deles. Eles só enxergavam a dificuldade que eles estavam passando. E Deus ali o tempo todo, Deus estava ali com eles. E chegou um momento ali à frente do Mar Vermelho, eles olharam ali, aquele mar imenso, mais uma vez eles olharam a imensidão da prova e não ao Deus que tudo pode, que tudo faz. E ali eu creio que eles já ficaram amedrontados. E agora? Como nós vamos passar esse mar? Como nós vamos atravessar? Nós vamos ser alcançados pelos egípcios, porque Deus endureceu o coração do faraó, porque tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem o propósito dele, né? A vontade do Senhor, ela sempre prevalece. Então, Deus endureceu ali o coração do faraó, para que ele pudesse ir atrás daquele povo, e aquele povo ver a glória do Senhor, a imensidão da glória do Senhor, que Deus ainda ia fazer ali naquele final ali, onde chegaram ali de frente com o Mar Vermelho. Então, Deus queria que o nome dele fosse exaltado em todo o Egito e em todo o povo de Israel. E Deus é maravilhoso, porque ele faz coisas que muitas vezes nós não entendemos, coisas que muitas vezes nós estamos passando e nós achamos que vamos perecer naquilo, mas Deus, ele sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma bênção para colocar nas nossas mãos, e assim, Deus fala nesta manhã que nós não precisamos pelejar. Deus fala aqui, né, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Deus, ele quer que nós paremos de reclamar. Deus quer que nós esperemos nele. Deus quer que nós confiamos no Senhor, que nós acreditamos em Deus, porque ele fala aqui na palavra, e a palavra do Senhor é viva. Essa palavra, ela não morreu, ela é viva nos nossos dias e em todos os dias. É a palavra eterna, essa palavra. E Deus, ele fala que ele peleja por vós. Então, ele peleja por mim e por você. Então você precisa crer no Senhor, precisa acreditar que Deus, ele sempre tem uma saída para as nossas vidas. Deus sempre tem uma estratégia. Deus sempre tem um propósito. É uma história que Deus escreveu para as nossas vidas, e nós precisamos confiar no Senhor, esperar no Senhor e resistir no Senhor. As mulheres são muito resistentes. As mulheres, como eu já falei um dia, elas não têm que ter força, elas têm que ter resistência. As mulheres são resistentes. A força fica para o homem. Aquela força braçal, aquela força física fica para o homem. A mulher, ela tem essa resistência. Então, a mulher, ela resiste às coisas ruins, ela resiste às coisas más, porque o Senhor, ele dá sabedoria. A mulher, ela precisa ser sábia na sua casa, ela precisa se posicionar. Aqui mais para frente, aí Moisés, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Então, eu creio que Moisés começou ali a clamar ao Senhor e perguntar para o Senhor: e agora? Como nós vamos passar aí nesse mar? Como que nós vamos... não tem condição de passar aí por esse mar. Como que nós fazemos agora? E eu creio que ali foi grande aflição na vida daquele povo, mas o que o Senhor falou para Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem,
que continua. Deus está falando para você nessa manhã, continua, persiste, persevera, resiste a essas dificuldades, resiste a esses problemas que você está passando, resiste a esse muro que você está vendo, que você está enxergando, que você acha que você não vai conseguir passar. Não, você pode desviar desse muro, você pode passar por cima desse muro. E Deus fala aqui nesta manhã que você persevere, que você creia no Senhor, confia no Senhor e se posiciona, porque aqui Deus falou para Moisés, se coloca ali à frente e erga o seu cajado e estenda ele para cima que eu vou fazer a obra. E ali, pelo posicionamento de Moisés, Deus abriu aquele mar e se fez a água como muro nas laterais e ficou aquele corredor seco onde todos puderam passar. Mas, irmandade, muitas vezes nas nossas vidas, nós temos que nos posicionar diante das nossas aflições e diante das tempestades que acontecem nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa posição, nos colocar no lugar de servos, nos colocar no lugar de filhos do Senhor. Se nós somos filhos do Senhor, se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, então nós temos que nos posicionar e saber o Deus que nós servimos e crer naquele Senhor que tudo pode. Então Deus está colocando nas nossas vidas nesta manhã para que nos posicionemos na presença do Senhor, para que nós deixemos Deus agir nas nossas vidas, para que nós deixemos Deus pelejar por nós, mas não quer que nós fiquemos parados. Deus aqui falou, diga ao povo que marchem. Você tem que marchar, você não pode ficar paralisado, estagnado na sua vida. Você precisa marchar, você precisa confiar no Senhor, você precisa buscar ao Senhor, ter uma intimidade com Deus, para que Deus possa falar nos seus ouvidos, para que Deus possa te dar a direção. Ali Moisés clamou ao Senhor, eu creio que ele teve medo, mas ele obedeceu ao Senhor. Deus pediu para ele erguer ali as mãos dele, Deus pediu para ele estender ali sobre aquela água, a sua mão, o seu cajado, e ali foi feito. Ele se posicionou na frente do Senhor ali, à frente daquela dificuldade, e ele creu no Senhor. Isso que Deus quer das nossas vidas nesta manhã, que nós creiamos no Senhor, que nós confiemos no Senhor, que nós coloquemos as coisas nas mãos do Senhor e deixamos Deus agir. Às vezes, nós temos que tomar mesmo uma posição. Muitas vezes, diante às vezes dos nossos filhos, nós temos que tomar uma atitude, uma posição, nós temos que falar um não às vezes, o nosso coração dói, às vezes nós achamos que estamos fazendo mal para os nossos filhos, porém nós não estamos fazendo mal, nós estamos apenas fazendo aquilo que tem que ser feito, apenas nós nos posicionamos como mãe diante dos nossos filhos, porque nós temos mais sabedoria às vezes do que os nossos filhos, então nós precisamos tomar aquela atitude e aquela posição. E não é diferente na presença do Senhor. Às vezes Deus, Ele quer que nós tenhamos atitude, que nós tomemos posições nas nossas vidas, que nós não fiquemos estagnados, não fiquemos reclamando. Deus falou assim, diga ao povo que marche, por que está clamando a mim, se você tem essa arma nas suas mãos? Ali ele tinha um instrumento, Moisés tinha aquele instrumento, ele tinha aquela arma na mão dele que ele podia usar, porém ele estava enxergando aquele mar maior, ele não estava enxergando aquele poder que Deus deu nas mãos dele, porque Deus ele nos dá o poder, Deus nos dá o poder. Deus falou na sua palavra antes dele subir aos céus, ele falou que nós faríamos obras maiores que as deles, que faríamos tudo aquilo que ele fez e ainda maiores do que ele fez. Então, Deus já estava falando que nós teríamos esse poder. E nós temos esse poder, irmandade. Creia no Senhor, creia no poder que Deus deu, creia nos instrumentos que Deus nos dá. Às vezes Deus usa a nossa boca, às vezes Deus usa o nosso coração, o nosso pensamento. Então, Deus usa de maneiras diversas as nossas vidas e nós precisamos confiar e ter essa atitude de fazer as coisas que Deus está pedindo para nós fazermos.
Que se nós fizermos as coisas boas, eu creio que Deus vai se agradar. Então nós precisamos ter esse momento de atitude e confiar que nós temos esse poder. E a nossa palavra, irmãos, ela tem poder. Se ela for em nome do Senhor Jesus, ela tem poder. Nós precisamos aprender a profetizar coisas boas para as nossas vidas. Não ficar reclamando. Aqui Deus fala da reclamação daquele povo o tempo todo reclamando. Mas nós precisamos falar palavras positivas nas nossas vidas. Aprenda assim a falar para as pessoas palavras positivas. Aprenda a não ficar falando eu não posso, eu não consigo. Se você pode, você consegue tudo em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Você sozinho não consegue nada mesmo, isso é certeza. Agora, com o Senhor, confiando no Senhor, você pode. Eu tenho um testemunho que eu já falei aqui, que quando meu esposo faleceu, eu fiquei muito perdida, eu não sabia o que fazer, e eu creio que muitos aí nessa live que está ouvindo, muitos aqui estão perdidos em alguma situação, não sabem que posição tomar, que atitude tomar, e eu estava naquele momento, naquela semana, muito aflita, muito atribulada, porque não tinha o alimento do café da manhã para os meus filhos, e meus filhos estavam indo para a escola sem se alimentar, sem aquele café da manhã que é tão importante para a vida de todos nós, e eles saíam em jejum. E eu fiquei inconformada com aquilo, mas eu falava, Senhor, eu não creio que o Senhor permitiu toda essa situação na minha vida, a morte do meu esposo, o Senhor permitiu, e agora meus filhos vão perecer. E aqui Deus está falando que não, Deus peleja por nós. Mas ainda eu não tinha muito entendimento, foi logo quando eu comecei na graça, né, do Senhor, quando eu comecei a conhecer o Senhor. E aí eu ouvindo uma palavra ali de manhã, eu falei, Senhor, eu vou me posicionar diante de Ti agora, e eu vou profetizar na vida dos meus filhos, e eu vou profetizar agora, com o poder que o Senhor está me dando, porque eu não tenho mais nem força nenhuma, eu não tenho força nenhuma, Senhor, de mim não tem nada, mas o Senhor sabe do meu coração, o Senhor já sondou meu coração e sabe a tristeza que eu estou, porque quando se trata de filho, a gente sofre demais, demais. E aí eu falei, Senhor, eu vou virar. E eu virei as mãos, porque naquele momento era fé no meu coração e as minhas mãos estendidas ali sobre o meu armário, eu profetizei. A partir de hoje, nunca mais os meus filhos vão sair da minha casa sem comer na parte da manhã, em nenhum momento. Não vai faltar alimento na minha casa, na minha mesa e no meu armário. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizei, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E aí eu profetizei na vida dos meus filhos, na minha vida, na minha casa, e ali foi, irmandade, até hoje. Isso já faz, acho que 7 anos, 6 anos e meio mais ou menos, que Deus me deu essa força, que Deus me deu esse posicionamento, e eu me posicionei ali e profetizei, e não tem faltado nada na minha casa, não tem faltado nada, 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 nada. Deus tem suprido as minhas vestes, Deus tem suprido o meu alimento, Deus tem suprido o valor, né, financeiro, a parte financeira para pagar as minhas contas. Eu estou colocando todas as minhas contas em ordem. Teve um momento, sim, que eu me perdi, mas por culpa minha, e eu creio que muitas pessoas aí estão financeiramente também com problemas, porque nessa situação que estamos passando, muitas pessoas estão necessitadas. E, irmãos, creia no Senhor, profetiza sobre a sua vida, que não vai faltar, porque o Senhor, Ele fala na palavra dEle, que busca a mim e responder, busca a mim, clama a mim e busca primeiro o meu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É assim que o Senhor fala, busca a mim e... Ai, meu Deus, às vezes foge o hino, perdão, o versículo, às vezes foge, irmãs, perdão.
Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. É isso que Deus fala. Então, irmãs, busca primeiro o reino de Deus, e essas coisas Deus não vai deixar faltar. Essas coisas que Deus fala é o nosso alimento, as nossas vestes, aquilo que nós precisamos para pagar as nossas contas. Então Deus, ele está falando daquilo que é necessário para as nossas vidas, aquilo que é suficiente para as nossas vidas, Deus vai acrescentar. Deus pode acrescentar muitas outras coisas mais. Deus pode acrescentar aquilo que ele tem vontade, aquilo que ele puder, porém nem tudo a gente precisa, né? Então Deus fala aqui que as coisas, essas coisas necessárias ele vai acrescentar nas nossas vidas. Isso não vai faltar nas nossas vidas. Então creia no Senhor. E aqui Deus colocou, e ele fala aqui, que todo o tempo Deus teve essa coluna de fogo e essa nuvem sobre aquele povo para protegê-los. E quando ali eles foram passar ali por aquele mar, aquele anjo que estava ali na frente, ele passou para trás. E aquela coluna de nuvem, de fogo ali, foi para trás também daquele povo. Por quê? Porque o mal estava lá atrás. O que ele estava enxergando de dificuldade, eles acharam que estava ali na frente, mas não, estava lá atrás deles. É onde vinha aquele povo egípcio atrás deles. E aí Deus passou por... Olha que coisa linda que Deus faz. Deus está o tempo todo nos cercando. Deus, ele nos cerca, Deus coloca uma cerca espiritual nas nossas vidas. E em nome de Jesus, hoje Deus está colocando uma cerca espiritual ao teu redor, para que nenhum mal venha prevalecer sobre a sua vida. Creia, irmã, creia, irmão, que está assistindo aí. Creia, minhas irmãs, aqui. Deus, ele coloca uma cerca espiritual nas nossas vidas. Aquele anjo ali, ele estava na frente. E aí, quando o perigo passou... por trás, o perigo estava vindo de trás, aquele anjo, ele cercou aquele povo, e aí ele foi para trás, e aquela coluna de proteção ali, de fogo e de nuvem, passou para trás daquele povo, e aquele povo, e o mar se abriu, e os caminhos se abriram, e as providências foram tomadas, e aquele povo passou ali, por aquele corredor seco, por aquele mar ali seco, e pôde ver e glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aquele povo também que vinha atrás, aquele mal que estava ali atrás, pôde ver também a grandeza do Senhor na vida daquele povo de Israel. E o nome do Senhor foi glorificado naquele dia, e o nome do Senhor está sendo glorificado até hoje nas nossas vidas, por essa obra, por essa maravilha que Deus fez. E eu fico imaginando aquilo, porque não cabe no nosso entendimento. Aquela grandeza que o Senhor fez ali, aquele milagre que Deus fez ali naquele dia, não cabe no nosso entendimento, não cabe. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa grandiosa que Deus fez naquele lugar, e aquele povo pôde exaltar e glorificar o nome do Senhor, e ver que ali tinha Deus na vida deles, e que Deus falou que ia pelejar por eles, e eles ali, mesmo que incrédulos, mas depois eles podem ver, e aí eles podem acreditar, eles puderam acreditar no Senhor, na grandeza que Deus tem para fazer na vida deles, e também fez na vida deles, e também tem para fazer nas nossas vidas. E depois aqui no final, o Senhor fala: emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então, tudo que Deus podia criar ali de dificuldade, Deus criou. Tudo que Deus podia dar ali de livramento para aquele povo, Deus fez. Deus, ele faz as coisas tudo nos detalhes. Deus cuida das nossas vidas nos detalhes. Deus, ele faz as coisas assim que não alcança. O caminho do Senhor não alcança o nosso entendimento. Os pensamentos do Senhor não alcançam, nossos pensamentos não alcançam do Senhor. Tudo que o Senhor faz é grandioso, tudo que ele faz é maravilhoso, mas é para que o nome dele seja glorificado. E depois ainda Deus falou assim, então disseram os egípcios, os próprios egípcios, eles viram que ali Deus estava na vida daquele povo, quando eles falaram assim: fujamos da presença de Israel,
porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, ali Deus falou no início da nossa leitura que ele pelejava por aqueles, né, pelo povo de Israel, e depois ainda Deus colocou na boca dos próprios egípcios que Deus pelejava por aquele povo de Israel. Então Deus, ele mostrou ali a grandeza dele e o poder dele na vida daquele povo e pediu ainda para nós que nesta manhã nós venhamos nos posicionar, nós venhamos crer na arma que Deus tem colocado nas nossas mãos, no poder, nas armaduras espirituais, irmãos. Né? O que Deus coloca na nossa mão, tudo é espiritual. Então, Deus coloca nas nossas mãos esse poder, essa credulidade, essa confiança no Senhor, Ele coloca nas nossas mãos nesta manhã, e que nós saibamos que a nossa palavra, que a palavra que sai da nossa boca, se ela for em nome do Senhor Jesus, ela tem sim poder. Ela tem sim poder. Você pode estender as mãos sobre uma pessoa que está enferma e essa pessoa vai ser curada em nome do Senhor Jesus. Você pode sim pedir para que Deus liberta alguém da sua casa, alguém da sua família, de algum vício, de algum problema, de alguma situação difícil. Eu creio que Deus, Ele liberta. Eu creio que se você pedir em nome do Senhor Jesus, aquilo que tem para ser feito, aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está sentindo, que pode ser feito, que tem solução, Deus está falando nessa manhã, tem sim solução, tem sim um caminho. Você pode se posicionar na presença do Senhor, você deve se posicionar, você deve se colocar ali no lugar de um servo do Senhor e profetizar sobre a vida daqueles que estão à sua volta, profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua vida, coisas grandes e firmes que nós não sabemos, e Deus vai fazer, porque Deus peleja por nós, porque ao nosso redor está uma cerca espiritual, ao nosso redor estão os anjos do Senhor cuidando de nós e nos protegendo e nos guardando. Então, irmãs, fique com essa palavra nessa manhã. Deus peleja por você, Deus peleja por mim, Deus peleja por todos nós. Nós precisamos confiar no Senhor e acreditar que Deus é todo poderoso e que Ele nos dá esta posição, Deus nos dá esse instrumento nas nossas mãos, que é a nossa palavra, que é as nossas orações, que é a nossa fé, essa arma poderosa que Deus colocou nas nossas mãos é a fé, acredita, confia que vai. O Senhor falou para eles marcharem. Então Deus fala para você nesta manhã, marcha, não fique parado, não fique estagnado, marcha que Deus está cuidando de você e da sua casa, dos seus filhos, confia no Senhor, usa esse instrumento que Deus deu na sua mão, esse poder de fé que Deus está colocando nas suas mãos. Se você ainda não descobriu esse poder, clama ao Senhor, busca do Senhor, que Ele vai te mostrar o poder que você tem, a fé que você tem. Ela não está escondida, a tua fé. Ela apenas está, às vezes, adormecida aí. Mas Deus está falando nesta manhã, coloca em prática a sua fé, coloca em prática, se posiciona, se coloca na presença do Senhor, se coloca como servo do Senhor, como imagem e semelhança do Senhor, e Deus tem grandes coisas para fazer nas suas vidas, na minha e nas suas vidas nesta manhã, e o nome do Senhor vai ser glorificado, como aqui foi, como todos glorificaram, como todos atravessaram aquele outro lado e dançaram, e tocaram aqueles instrumentos, e glorificaram, louvaram ao Senhor, e aí o nome do Senhor foi engrandecido, e o povo também do Egito pôde ver a grandeza do Senhor na vida daquele povo. E assim não é diferente nas nossas vidas. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia, Deus. Vamos chamar a irmã Mônica para agradecer a Deus nesta manhã.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos ajoelhados em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus. Aleluia, Jesus. E Pai celeste que está nos céus. Senhor, nesta manhã, como é bom, Senhor, te chamar de Pai. Graças te damos, Senhor, porque tu és o nosso Pai. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso Pai e cuida de nós, Senhor, desde a nossa formação no ventre das nossas mães. Senhor, com o teu cuidado, desde o ventre das nossas mães tu nos formou e tu colocou em nós, Senhor, tudo aquilo que era o teu desejo. Senhor, nós somos a sua criação, nós somos a sua escolha. Senhor, muito obrigado nós vamos te dizer nesta manhã, por ser o nosso Pai e cuidar tão bem de nós. Senhor, nesta manhã, nós levantamos porque a tua força, Senhor, nos colocou de pé. Foi você que nos colocou de pé e nos pegou pelas nossas mãos. Senhor, nós te agradecemos por este cuidado, por essa preocupação e esse tão grande amor por nós. Senhor, nós aqui entoamos hinos de louvores, que esse entrou no nosso coração. Senhor, esses hinos, Senhor, nós declaramos, Senhor, o quão grande é o seu amor por nós. E que em nós, Senhor, em cada passo nosso, aonde nós andarmos, aonde a nossa boca se abrir, Senhor, que ela seja guiada e movida por Ti, porque nós somos movidos e guiados por Ti. Senhor, graças te damos pela Tua palavra, Senhor, que mais uma vez, Senhor, se fez luz para os nossos pés, nos dizendo, marchem. Jesus, graças te damos, Jesus, porque tu nos dá a direção e dá a certeza para nós que nós vamos atravessar as nossas dificuldades. Sim, Senhor, eu creio, nós Deus. vamos atravessar e abraçar a nossa Jesus. bênção. Glória a Deus. Nós vamos abraçar a nossa vitória, creio, Senhor. Pai. Nós temos certeza que posicionados de pé, diante da tua presença, diante da tua voz que falou conosco nesta manhã, para nós marchar, nós vamos caminhar de mão dadas contigo e abraçados e agarrados com essa sua palavra. Senhor, obrigada, Senhor, porque sem ti, sem a tua direção, nós nunca conseguiremos nada mesmo, Senhor. Mas contigo, nós sempre vamos atravessar e vencer as nossas batalhas. Jesus, muito obrigado. Graças nós te damos, Senhor, por este dia. E queremos, Senhor, colocar na palma das tuas mãos. Sim, Senhor. Todas as mães, Senhor, todas as mães. Porque o desejo do coração de cada mãe é que nossos filhos, Senhor, prosperem, que andem, Senhor, no caminho de luz, no caminho de paz. Sim, e Pai. Que as escolhas deles para viver nesta terra sejam direcionadas por Ti, Senhor. Sim, Pai. Senhor, abra os ouvidos dos nossos filhos. Amém, abra Jesus. os olhos dos nossos Em nome de filhos. Jesus. Direciona os passos, Aleluia. Senhor, porque Glória é o a pedido Deus. de todas nós Glória que a somos Deus. mãe. Aleluia, Jesus. Senhor, assim como Tu és o nosso Pai, Glória o Teu a Deus. desejo Glória é a o melhor Deus. para Aleluia, nós. Jesus. E nós temos essa certeza, Senhor, Aleluia. que nós vamos alcançar e atravessar as nossas Em dificuldades, nome de Senhor. Jesus. Graças te Aleluia, damos, Jesus. Senhor, por este amor, que nós temos certeza que Ele vai conosco, Senhor, todos os dias ao findar deste dia também, Senhor. Graças te damos por tudo. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Glória, 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 aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Santo é o teu nome, bendito seja Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, glória a Deus.